que não se vê, mas da que se espera. Tá certo? Existe fé, meus amados irmãos, uma fé natural. O que é fé natural? É quando alguém acredita em algo. Todo mundo tem fé, todo mundo acredita em alguma coisa. Tem gente que acredita na medicina, tem fé que através da medicina pode ser curado. Tem gente que acredita que Deus existe. Ele sabe que acima dele existe alguém, um Criador. Tem gente que acredita na ciência. Isso é um tipo de fé conhecido como fé natural. Mas a palavra do Senhor diz assim: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Mateus capítulo 8, versículo 10. Está falando da mulher cananeia. A Bíblia diz que a mulher cananeia, ela foi buscar uma solução para sua filha. A sua filha estava numa situação que para a medicina não havia mais jeito. A sua filha estava em uma situação que para a medicina daquela época não havia recurso o suficiente para trazer a solução, a cura para o seu problema. Mas o que foi que ela fez? Ela teve fé. Por ela ter fé, ela acreditou que se ela fosse atrás de Jesus, com certeza o problema da sua filha, que era impossível aos homens, poderia ser resolvido por Jesus. Isso é fé, meus irmãos. Então, o que a gente precisa nesses dias atuais, o que a gente precisa nos dias atuais, meus irmãos, minhas irmãs, é ter fé. Mas a pergunta que o Espírito Santo nos permite fazer nesta noite: qual é o grau da tua fé nesse exato momento? A tua fé está lá embaixo? Se a tua fé estiver lá embaixo, nessa noite o Espírito Santo, ele vai fazer com que a fé que está lá embaixo, ela comece a subir, a ficar maior e aumentar para a glória de Deus. Ou a sua fé está uma fé mais ou menos, aquela fé que uma hora acredita, outra hora não acredita, uma hora crê, outra hora descrê, uma hora crê, outra hora duvida. Como é que está a tua fé? Ou a tua fé está como essa fé dessa mulher, que independente da situação, ela acreditava que se ela fosse até Jesus, Jesus tinha a solução para o problema da filha dela. E mediante a tua fé, meu irmão, mediante a tua fé, minha irmã, Jesus tem solução para o teu problema. Mas como é que está a tua fé hoje? Você acredita no Deus que você serve? Você acredita pela fé que Deus pode fazer um milagre? Você acredita pela fé que Jesus salva? Você acredita pela fé que Jesus cura? Você acredita pela fé que Jesus levanta paralítico? Você acredita pela fé que Jesus ressuscita morto, mesmo 4 dias na sepultura? Você acredita que Jesus cura a enfermidade que para a medicina não tem mais jeito? Se você acredita, é porque você tem fé. E nós devemos ter fé na pessoa certa, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós sabemos que as pessoas, elas muitas das vezes não têm a fé. As pessoas aí fora, muitas das vezes, ela não tem fé, ela não acredita, se desespera
e até procura lugares que não era para procurar. Mas por que faz isso? Por causa do desespero que bate na sua porta. Mas se o desespero, minha irmã, bater na tua porta, não se desespere não. Jesus, através da tua fé, pode curar. Jesus, através da tua fé, pode resolver o problema. Jesus, através da tua fé, pode salvar, pode libertar, pode curar, pode transformar e fazer o milagre acontecer. Mas Ele precisa que você tenha essa chave conhecida como fé. Uma palavra de 2 letras, mas é necessário ter na nossa vida para Jesus fazer o milagre. Porque Jesus só faz o milagre se a gente crê. Não é verdade? Jesus só faz o milagre se a gente acreditar. Diz o estudo bíblico: quando Jesus disse que nem dentre o povo de Israel encontrou fé como esta, significa que existe alguns tipos de fé, e esta é encontrada naquele homem. Foi o tipo de fé que causou admiração em Jesus. Portanto, vale a pena entender que tipo de fé é essa. Vamos ver alguns tipos de fé. Primeiro, fé que depende dos outros. O que é isso? É quando a pessoa tem fé, mas não depende necessariamente ou diretamente de Deus. Então, irmã, nossa fé, ela não pode ser nas pessoas. Eu tenho fé que se eu for atrás de fulano e tal, vai dar certo. Não, irmão. A palavra de Deus ensina diferente. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Então, ao invés de depositar a sua fé no homem, deposite a sua fé em Deus. Em vez de depositar a sua fé no homem, deposite a sua fé em Deus. Porque Ele é quem pode resolver o seu problema. O seu problema de enfermidade não é homem que pode resolver. A única pessoa que pode resolver o seu problema é Deus. Mas Deus deixou o médico para cuidar da gente, amém? E o médico é usado por Deus para cuidar da nossa saúde física, amém? Mas quando a medicina não der mais jeito, não se desespere. Jesus tem solução para o seu problema. Porque quantas pessoas saem desenganadas? Rapaz, eu acabei de sair agora ali do consultório médico e o médico disse que não tem mais jeito, que já não sabe nem o que mais fazer para resolver o meu problema. Mas eu quero dizer que independente da fé, você vai alcançar o milagre, vai alcançar a sua bênção. Mas para receber tem que ter fé, tem que acreditar. E se o médico diz que não tem mais jeito, não tem mais solução, não se desespere. Jesus tem solução para o teu problema. Porque se o médico diz que não tem mais jeito, não se desespere. Tenha fé. Jesus tem solução para o seu problema. Mas tem que ter fé para Ele fazer. Nós temos que acreditar que Ele faz. Isso é ter fé no Senhor Jesus. Amém? Está escrito na Bíblia. Na Bíblia escrito está que havia uma mulher, 12 anos, que sofria de hemorragia. 12 anos a mulher sofria de hemorragia. A Bíblia fala, fluxo de sangue na linguagem da Bíblia. Aí ela havia gastado o dinheiro todinho com o médico e o médico não tinha resolvido o seu problema. Mas a Bíblia diz que ela ouve falar de um homem chamado Jesus. Ela rompe a multidão, toca na orla do vestido e recebe a cura, porque teve fé. Se a gente tiver fé, a gente vai receber a cura. Se a gente tiver fé, a gente vai receber o milagre da parte de Deus. Se a gente tiver fé, a gente vai alcançar a vitória. Se a gente tiver fé, vamos contemplar o que Deus tem preparado para cada um de nós, pelos olhos da fé. Mas não podemos depositar a fé nos outros. A Bíblia diz, né? Mas as pessoas fazem isso porque os outros estão fazendo.
ela vai porque os outros estão indo. Ela acredita porque os outros estão acreditando, tentando enxergar alguma coisa positiva nessa fé. Podem dizer que pelo menos essa pessoa saiu de condição que estava e avançou. Mas quando as pessoas falharem, ela cairá. Agora, por que ela cairá? Porque ela confiou, deixou de confiar em Deus para confiar no homem. Então, meu irmão, não coloca a tua fé em homem não. Coloca a tua fé em Deus. Sabe por quê? Porque o homem é falho, o homem erra, o homem muitas das vezes não cumpre o que promete, o homem muitas vezes não cumpre o que fala, o homem muitas vezes não cumpre o que diz. Então não coloque a sua fé em homem não, coloque a sua fé em Deus. Deus, esse sim, se você colocar a tua fé, Ele vai resolver o problema, te abençoar e te dar vitória em nome de Jesus. Então aquela mulher, ela foi curada da enfermidade da hemorragia porque teve fé. O cego de Jericó voltou a enxergar porque teve fé. O leproso purificado voltou a ser curado porque teve fé. Outros e outros que a Bíblia fala que foram curados porque teve fé. Então, irmão, tenha fé, acredite em Deus nesta noite, não perca a fé, não perca a tua fé. Se a tua fé está lá embaixo, nessa noite, ore a Deus e peça para Ele aumentar a tua fé. Se a tua fé está vacilante e oscilando, nessa noite peça para Deus aumentar a tua fé e Ele vai lhe abençoar grandemente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aí fé que depende do que se vê, é aquela fé que só acredito vendo. Olha, a fé que diz que só acredita vendo, não é a fé verdadeira. A fé verdadeira é a gente crer mesmo sem ver. Eu creio que essa campanha que eu estou fazendo, Deus vai responder minha oração. Eu não estou vendo agora com meus olhos da carne, mas acredito pela fé que eu vou receber aquilo que eu vim buscar nesse propósito, nessa campanha. Isso é fé, meu irmão. Mas dizer que é só acredita se vê, isso não é fé, irmão. Fé é acreditar naquilo que não vê. Acreditar naquilo que está vendo não é fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Então a nossa fé não pode ser nas pessoas, conforme já falamos no início, e nem também pode ser eu só acredito vendo. Não, isso não é fé, isso é incredulidade. E Deus não quer a gente incrédulo, Deus quer a gente crendo pela fé que Ele pode e vai fazer em nome de Jesus. Amém. Porque essa campanha que a gente está participando e estamos fazendo pela fé, sabendo que tudo que nós escrevemos aqui nesta campanha, pela fé, nosso Deus vai responder segundo a tua vontade sobre a nossa vida. É pela fé. E a fé em Deus é a que a gente precisa ter, né, minha irmã? A fé em Deus, tá certo? Então nós devemos, não devemos ter fé no homem, que o homem é falho, lembre disso. E não devemos acreditar vendo, não. A nossa fé tem que ser acreditar sem ver, e a nossa fé tem que ser unicamente no Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra. Amém? Que Deus abençoe, que os irmãos guardem esta palavra. E agora vamos passar para outra parte do trabalho, que é a parte do corredor. A diaconisa pode vir à frente, em nome de Jesus. Amém?